é Maquivalda Guiar Barros, nasci em São João do Araguaia, em 8 de novembro de 1975. Meus pais são Maria Luísa de Souza Barros, José Aguiar Barros e meus avós maternos é Maria Bandeira Barros e João Bandeira Barros. A minha dinâmica de família durante a minha infância foi muito divertida, né? Hoje a gente encara dessa forma. Nós éramos 7 irmãos, a gente brincava muito, se divertia muito, porém desde pequeno que a gente tem as nossas obrigações domésticas, né? E a gente aprendeu muito cedo a dividir, porque a gente tinha muito pouco e o pouco que a gente tinha o compromisso de dividir com todos, né? Minhas melhores lembranças dessa época era quando a gente se reunia no período de férias, que a gente ia para o interior na casa de um tio, que fazia também o papel de pai da gente, que foi o meu tio, que é o irmão caçula da minha mãe, que também já faleceu. Então, as melhores lembranças eram no período de férias, que reunia todos os meus irmãos e a gente ia passar as férias num sítio que eles tinham perto da cidade. Lá a gente brincava de esconde-esconde, lá a gente tomava banho de rio, lá a gente tirava leite de vaca, lá a gente capinava pasto, né? E do Araguaia também, porque quando ainda era criança, ele sempre no mês de julho nos agraciava para levar pelo menos uma vez no período do verão, toda essa turma por Rio Araguaia. Então, essas são minhas melhores lembranças da infância. Minhas piores lembranças da infância, né, era sempre ver a minha mãe sempre muito apertada financeiramente, e a correria, muito trabalho. E assim, lá na minha casa, né, lá na minha infância, a nossa casa sempre foi muito cheia, porque além do meu avô, que morava conosco, ainda morava dois sobrinhos da minha mãe, que eram os filhos desse meu tio, que morava na roça, eles moravam lá para estudar, e a minha mãe ainda adotou 2 idosos. Então, tu imagina, dentro dessa casa, 7 nós, com mais 2 dos meus tios, com mais 2 idosos. E um dos idosos ainda tinha 2 meninas que também moravam com a gente. Então, assim, era uma casa muito cheia. Minha mãe começou a vida dela como merendeira numa escola. Quando faltava professores, para não mandar os alunos para casa, ela fazia a função de recreadora com esses alunos. Depois ela percebeu que ela poderia, né, estudar e também ser professora. Ela estudou através daquele projeto Gavião. Depois ela foi contratada pelo Estado como professora. Lá ela começou e se aposentou com essa função dentro do Estado. Era uma coisa muito natural para nós, muito, muito, muito natural. Dividir as tarefas, ter que ir para a escola, passar a roupa, né, do menor para o maior, o sapato do maior para o menor, né, o mais novo calçar o sapato maior do que o pé, porque era do irmão mais velho. A minha mãe cortar as calças, as pernas de calça dos meus irmãos e fazer as saias pra gente. Então, isso assim, isso a gente levava de boa, eu achava muito legal tudo isso, assim, tudo isso muito natural. E minha mãe era muito protetora, muito, muito protetora. Ela não deixava a gente ir pra rua, a gente tinha limites para tudo. Minha mãe, ela teve que ser muito forte, ela teve que ser muito assertiva para poder dar conta de tudo que ela tinha que dar conta, que era uma casa cheia dessa forma, ter que trabalhar, se preocupar com a comida de casa, com a nossa formação. E final de semana, às vezes, era o dia que ela tinha para lavar aquele mundaréu de roupa, enfim. Então, as lembranças da infância que eu tenho em relação à minha mãe foi de muito trabalho. Em relação aos meus irmãos, a gente brincava muito, de muito companheirismo. Da minha mãe sempre falava para a gente assim, ó, vocês como mulher, vocês têm que ter o emprego de vocês têm que ter a formação de vocês. Se vocês tiverem filhos, vocês têm que saber que o compromisso de cuidar do filho é primeiramente da mulher, caso o homem não tenha o compromisso de cumprir, mas entenda que o compromisso é seu, né? Então, essas coisas ficaram muito marcadas em mim.